Atenção! Pare! Ouça! Deus vai falar com você. A partir de agora, entra no ar. 15 minutos com Deus. Olá, tudo bem? Estamos de volta. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui pela sua rádio começa mais 15 minutos com Deus. Evangelista Aguinaldo Gomes contigo, e nos próximos minutos estaremos meditando na palavra do nosso Senhor e Salvador. Hoje eu quero trazer como texto base Marcos capítulo 10, a partir do versículo 43, que vai nos falar sobre Bartimeu, o cego de Jericó. A palavra de Deus vai nos dizer assim em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46 até o 52. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aqui nós vamos falar hoje sobre Bartimeu, o cego de Jericó. Falaremos também sobre as muralhas de Jericó, Bartimeu e a queda das muralhas de Jericó. Estamos em 15 minutos com Deus. Uma das histórias mais bonitas da Bíblia, esta que nos fala sobre o cego de Jericó. Certamente Bartimeu soube também como derrubar as muralhas que cercavam a sua vida. Bartimeu, cego de nascença, não possuía nome próprio. Bartimeu é uma designação hebraica para o termo filho de Timeu. Ele vivia em uma sociedade dominada pela crença no conceito da causa e efeito. Os judeus acreditavam em padecimento por enfermidade de nascença, diretamente ligada a seus próprios pecados ou pelos pecados de seus pais. Muito preconceito e discriminação Bartimeu sofria. Sempre lembrado por sua condição de cego, da acusação de ser um pecador, era a vergonha de seus pais e desgraça da família. Segundo o que acreditavam os judeus, um sinal da visitação de Deus à maldade humana, uma espécie de maldição hereditária. Deixado por seus pais à beira do caminho, ali Bartimeu, ele mendigava, como nós lemos aqui na palavra do Senhor. E não possuía casa. Bartimeu, ele nunca saberia o que é ter um lar com esposa, filhos, quem sabe netos. Ele estava ali, deixado por seus pais, à beira do caminho. Imagino seus complexos. Eu imagino também ali os questionamentos de Bartimeu, quem sabe, vivendo na solidão das trevas. Era cego, isolado dos homens por preconceitos que se assemelhavam às muralhas que séculos atrás
circundavam aquela cidade. Difícil entender essa postura judaica da época, pois muitas vezes Deus havia falado por meio da lei e dos profetas sobre o cuidado especial e o amor que os israelitas deveriam dispensar aos portadores de necessidades espirituais. Olhando para esse lado, é meio difícil de entender essa postura. Há também mandamentos recomendando a divisão e a distribuição de alimentos e mantimentos para os necessitados. Nós vamos ver lá em Lucas, no capítulo 3, versículo 11, que diz assim: aquele que tiver 2 túnicas, reparta com aquele que não tem, e quem tiver alimentos, faça de igual forma. Mas aqui, como lemos, nós vimos ali Bartimeu à beira do caminho, deixado ali por seus pais, mendigando. Ele não possuía casa, ficava ali, pedindo esmolas, mendigando, assentado junto ao caminho. Mas quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, que estava passando por ali, conjecturando eu imagino que Bartimeu consigo pensou: esta é a minha vez. Aqui está passando a solução para o meu problema. E ali ele vivia ignorado, né? E por falar em ignorado, ignorando os mandamentos divinos, os judeus como que erguiam barreiras sociais entre si, que se chegavam a muralhas psicológicas intransponíveis. Por isso que eu disse que nós vamos falar também sobre as muralhas de Jericó. Jericó, situada a cerca de 27 quilômetros de Jerusalém, ao lado ocidental do Rio Jordão, próximo a uma região montanhosa que conduz à Serra de Judá, também conhecida como Cidade das Palmeiras. É uma região de solo fértil, propício à agricultura. As águas do Rio Jordão atraíam animais que o faziam de bebedouro, um ótimo local para fixar a habitação, o que fez com que seus primeiros habitantes buscassem proteção contra invasão de outros povos. Uma das soluções aplicadas foi a construção das antigas muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó mediam cerca de 10 metros de altura e tinham cerca de 4 metros de largura. Eram 2 grandes muros com um espaçamento de cerca de 3 metros entre ambos. Eram tão grandes e imponentes que sustentavam casas transversais entre os 2 muros. Então, a história da queda das muralhas de Jericó nos ensina também um meio poderoso para vencer dificuldades e problemas tidos como insolúveis. Certamente o cego Bartimeu, ele conhecia essa história e aplicou este ensinamento para mudar o curso de sua vida. A Bíblia nos informa que no passado, após terem circundado as muralhas por 7 dias, ao 7º dia, Josué e o povo circundaram a cidade 7 vezes. Ao término da 7ª volta, após o toque das trombetas, houve um grande brado de todo o povo de Israel. Este brado, ou seja, as suas vozes reverberaram para derrubar as muralhas de Jericó. Jesus, quando de sua aproximação de Jericó, ele sabia que encontraria muralhas ainda maiores que aquelas vencidas por Josué. As de Josué, ao menos, eram tangíveis, feitas de pedras, tijolos e etc. As que Jesus estava por enfrentar não podiam ser palpadas, não podiam ser vistas, mas estavam bem ali no coração daqueles homens, daquele povo, encarcerando vidas. Muralhas
do preconceito e da discriminação, fazendo acepção e separação de pessoas. Contra estas muralhas, não se podia usar armas físicas, como foi usada outrora. Não era possível utilizar máquinas ou explosivos, ao tempo que estas barreiras estão alicerçadas no coração humano. Somente fé e clamor são eficazes. Eis que a Bíblia nos relata a cura do cego de Jericó. Bartimeu, naquele momento, como lemos aqui, quando ele viu que era Jesus que estava passando, logo ele clamou, ele implorou, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim como o povo de Deus no passado houvera usado suas vozes, clamando com um grande brado para que se derrubasse as antigas muralhas, assim da mesma forma Bartimeu, clamando em alta voz, não se importou com aqueles que mandaram que se calasse, porque, como nós lemos aqui na palavra, no versículo 48 vai dizer assim: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, ele clamando em alta voz, não se importou com aqueles que mandaram que ele calasse, antes continuou clamando, pois ele sabia que ali estava a chave da vitória. Naquele momento, o brado de Bartimeu, ou seja, o seu clamor, a sua voz reverberou contra as muralhas do preconceito e discriminação, ultrapassou aquelas muralhas e chegou ao ouvido do Salvador. Salmo 51, verso 17. A um coração quebrantado e contrito, tu não resistirás, ó Deus. A oração e o clamor de um justo pode muito em seus efeitos. Assim diz a Bíblia. Diz a Bíblia que o clamor de Bartimeu chegou ao Mestre, pois ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por causa do clamor de Bartimeu, Jesus não pôde resistir. Utiliza de seu grande poder e restaura a visão e a dignidade do cego de Jericó. O nosso Mestre, ele derruba agora as muralhas do preconceito e insere Bartimeu na sociedade israelita. Acabou aquela vida miserável que ele levava, acabou aquele sentimento de culpa, de maldição hereditária, aquilo que ele carregava com tanto peso acabou. Agora somente o jugo suave e o fardo leve havia sobre ele. Jesus dá uma lição que aquela sociedade e os seus discípulos jamais esqueceriam. Não podemos nos isolar em conceitos e preconceitos e deixar de enxergar que o amor, a misericórdia e o perdão devem estar em primeiro lugar em nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando melhor ao teu coração. É por isso que eu recomendo a você: leia a Bíblia, procure meditar na palavra do Senhor de dia e de noite e não cale a tua voz diante das dificuldades. Por mais que muitos tentam te calar, por mais que muitos tentam abafar o seu clamor, não pare, continue clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Faça como o cego de Jericó. Diante desta palavra, diante desta mensagem, eu quero orar com você. Amado Deus, em nome de Jesus, neste momento, entregamos em Tuas mãos, Pai, cada ouvinte que acompanha esta programação, esses 15 minutos com o Senhor. Que Teu Espírito Santo possa continuar fortalecendo cada um, para que cada vez mais eles venham, Senhor, continuar clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Há muitas pessoas jogadas no escanteio, ao vento, ali, meu Deus, entregadas à própria sorte,
precisando tão somente, meu Deus, abrir a boca, confessar a Ti como Senhor e Salvador e pedir a Tua misericórdia, Pai. Então, meu Deus, nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha visitar cada uma neste momento, para que essas pessoas possam ser revestidas do Espírito Santo do Senhor e visitadas e restauradas, meu Deus, tanto na carne quanto no espírito e na alma. Pai bendito e fiel, nós cremos na Tua palavra, por isso nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. 15 minutos com Deus volta numa próxima oportunidade e a gente se fala. Até lá, tchau. Você acabou de ouvir 15 minutos com Deus.